Boa noite! Estamos alegres de ter todos vocês aqui para esse culto, domingo, dia 9 de julho, na Igreja Batista Regular, Vida e Paz. Hoje, em muitos lares do Brasil, as famílias têm celebrado o Dia dos Pais, quer dizer, Dia do Papai. É gostoso quando o pai pode estar junto com seus filhos num dia como este. Dá uma alegria profunda quando seus filhos reúnem para demonstrar uma atenção e amor especial ao seu pai. Infelizmente, não deu para nós celebrar o dia com o nosso anual café com papai, como nos anos passados. Mas, se Deus quiser, podemos ter isto o ano que vem. O Dia dos Pais é um bom tempo para cada pai a tomar o tempo, examinar seu próprio coração e as suas próprias prioridades, perguntando assim: sou eu um bom líder espiritual para minha família? Pensando da vida vindouro, alguém tem dito muitos anos atrás que a única coisa que o homem pode levar para os céus são seus próprios filhos. Deus nos criou e planejou que o homem seja cabeça do lar. Com certeza, isto deposita muita responsabilidade sobre o homem. Quer dizer, ao pai do lar. Sendo que foi criado na imagem e na semelhança de Deus, o homem não deve renunciar nem ceder para outra pessoa esta responsabilidade. Por outro lado, o homem precisa de conhecimento e sabedoria para cumprir seu papel de ser um bom pai. Esta sabedoria só vem de Deus. Então, em primeiro lugar, eu tenho esta pergunta. Papai, você conhece Deus como seu pai? Cada homem precisa experimentar o novo nascimento. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero ler versículos 3, 4 e 5. E nós lemos assim. Jesus dizendo, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, papai, você conhece Deus como seu pai? Sabe que Deus nos ama e providenciou a salvação do pecado e da perdição eterna? Deus nos ama e providenciou a salvação do pecado e da perdição eterna. Sem experimentar deste novo nascimento, o homem corre o risco de morrer condenado se não for nascido de novo. Veremos alguns outros versículos deste capítulo, versículos 16 a 19. Nós lemos aqui João 3, 16 agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque
as suas obras eram más. Aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o homem passa da condenação para a vida eterna. Vejamos também em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, eu quero ler versículos 1 a 3, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nesses dois versículos está falando acerca do homem que aceitou Cristo como seu único, suficiente Salvador. E então escapou da condenação. Vamos agora para o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Eu quero ler 4 versículos que quase todas as pessoas aqui no Brasil conhecem. Talvez não de cor, palavra por palavra, mas conhecem. Né? Capítulo 11 de Lucas, versículos 1 a 4. E nós lemos: E aconteceu que, estando Cristo a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhe disse: quando orares, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Há uma razão por que eu quis ler esse trecho. É porque Cristo nos ensina a orar dizendo assim: Pai nosso. Papai, é interessante que Deus escolheu referir a si mesmo como Pai. Ele poderia ter escolhido Criador, fonte da vida, o Deus eterno, benfeitor, ou qualquer número de outras designações. Parece que Deus gosta de ser chamado Pai, mais do que qualquer outro nome. Ele usa para descrever de si mesmo muitas vezes na Bíblia. Porém, na realidade, o homem não poderia chamar Deus como seu pai se Deus não é seu pai. A vantagem eterna vai para os que aceitam Deus e do seu Filho Jesus Cristo como Salvador pessoal. Nós lemos em Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6, o seguinte: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Abba, Pai, quer dizer papai, Pai. A vantagem eterna vai para os que aceitam Deus e aceitam seu Filho Jesus Cristo como Salvador pessoal. E assim pode chamar Deus papai. Fora disso, ele não é seu pai. Não foi
não nasceu de novo, nunca foi adotado na família de Deus. Então lembra disso. Aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. E assim você pode ser adotado, vai ser adotado na família de Deus. Agora, papai, o fato de que Deus escolheu o papel de pai para descrever a si mesmo faz dele um exemplo para nós, os pais terrenos, servindo para nos mostrar como devemos nós criar nossos filhos. Papai, assim quando Deus permite o homem ser chamado de pai, ele está lhe dando uma honra especial e com tal honra, Deus dá uma responsabilidade especial. Veremos uns exemplos na Bíblia para nós seguirmos como pais. Papai, lembre-se que fé é algo que precisa desenvolver, pois a fé não é algo herdada. Lemos isto em Romanos capítulo 10, estávamos em Romanos 4, e depois em Gálatas, vamos voltar para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Eu quero ler versículo 17, porque diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sem ouvir, não há fé. Tem que ouvir a pregação da palavra. Tem que ouvir acerca da salvação. Porém, sua fé pode ser demonstrada aos filhos, por exemplo. Podemos, por exemplo, usar Timóteo. Aliás, nós não vamos usar Timóteo como exemplo, mas a sua mãe e a sua avó. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz aqui: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, papai, lembre-se que fé é algo que precisa desenvolver. A fé não é algo herdada. Papai, ama sua esposa continuamente, sendo fiel a ela. Paulo nos disse, nos aconselha em Efésios capítulo 5, ele diz para todos os pais: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e si mesmo se entregou por ela. Perante seus filhos, ama sua esposa. Demonstra esse amor no seu carinho, pensando dela, providenciando aquelas coisinhas que facilitam a vida. Você não compra as coisas que facilitam a sua vida? Demonstre seu amor, facilitando a vida da sua esposa também. Ensina seus filhos a serem responsáveis perante Deus. O profeta Ezequiel, séculos passados, Ezequiel capítulo 18, escreveu isso. Eu quero ver versículo 20. 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele,
e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Pai, procure ser um homem justo, para que seu filho tenha o seu exemplo de ser também um homem justo e não tornando-se um homem ímpio. Papai, cultiva uma vida biblicamente saudável e prático. Vamos para Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, eu quero ler versículos 24 e 25, e nós lemos assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Papai, incentiva seus filhos a fazerem as coisas corretas. Vamos para 1 Samuel, no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 3, eu quero ler versículo 13 apenas, versículo 13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Deus castigou o sumo sacerdote Eli por não ter corrigido seus filhos. Corrige seus filhos, Pai, da maneira correta. Papai, seja o mais consistente possível na disciplina. Vamos para Provérbios, o livro da sabedoria. Provérbios, vamos para capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Eu quero ler versículos 1 a 7. Provérbios, capítulo 1, versículos 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezem a sabedoria e a instrução. Não despreza essa instrução. Vamos voltar para o Novo Testamento e vamos para Hebreus agora, para Hebreus capítulo 12, e eu quero ler versículos 5 e 6. Hebreus 12, versículos 5 e 6. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoite a qualquer que recebe por filho. Deus disciplina seus filhos. Eu sei, nesse mundo hoje em dia, é tudo contra disciplina. Especialmente disciplina física. Uma pena. Está errado. Eu não estou aprovando
aquela disciplina que machuca a criança. Não. Mas a disciplina para em amor. Com isso, papai, pratica o perdão. Vamos para Lucas 15. Lucas 15. Lucas, capítulo 15. Eu quero ler versículo 20. E, levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se comoveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esse pai tinha perdoado seu filho. E, vendo seu filho voltando a ele, percebeu que o filho estava arrependido. E se nós lermos esse trecho, podemos ver bem claro que o filho tinha arrependido. Então, quando o filho arrepende, perdoa. E demonstra que você ama ele. Papai, é imperativo que você incutir nos seus filhos um interesse nas coisas espirituais. Vamos para Colossenses agora, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Eu quero ler versículos 1 a 3. Colossenses 3, 1 a 3. E nós lemos, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, é imperativo que você incute nos seus filhos o interesse nas coisas espirituais. Prova isso para seus filhos com seu interesse nas coisas espirituais. Pai, seja imparcial com seus filhos. Vamos para Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Quero ler versículos 3 e 4. Diz aqui, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Papai, quer causar problemas para sua família e para sua vida, causando problemas entre seus filhos? Então segue o exemplo de Israel. Quer dizer, Jacó. Segue aquele exemplo. Os problemas causados, melhor, amar cada um, de tal maneira que nenhum filho sabe quem é amado mais. Por quê? Porque não há diferença, seu amor entre um e outro. Você ama todos iguais. Seja imparcial com seus filhos. Pai, seja conhecido por Deus, como Abraão foi conhecido. Estamos em Gênesis, vamos para capítulo 18 agora. Gênesis capítulo 18.
Gênesis capítulo 18, eu quero ler versículo 19. Porque Deus está falando aqui. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele, Abraão, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus quer te abençoar, mas você tem que ser conhecido por ele. Papai, seja fiel na disciplina e no ensino de seus filhos, com o alvo de que eles aprendem a guardar o caminho do Senhor e agirem com justiça e juízo. Assim vai melhor a sua casa. E assim, Deus vai te abençoar e a sua família também. Papai, parabéns no Dia dos Pais. Vamos orar. Senhor Pai, obrigado por esse tempo que podíamos passar na Tua Palavra. Pai, usa a Tua Palavra que tenho lido hoje. Pai, se tiver alguém que não conhece, não te conhece, não conhece Teu Filho, o nosso Salvador, que hoje eles aceitam Cristo como o único suficiente Salvador, reconhecendo que Cristo pode salvar. Foi Ele que morreu na cruz, tomando nossa pena sobre si para nos salvar e dar vida eterna, perdão do pecado. Pedimos isso, Pai, para todos esses. E, Pai, abençoa os pais hoje, seus lares. Nós pedimos isto no nome de Cristo. Amém. Obrigado.